Então, aí pergunta, a quantidade de tinta em metros necessário para pintar a superfície lateral do monumento é dado pela integral dupla, ou já diz, ó, integral dupla. Então, já sabe o que é uma integral dupla, e aí dá alternativas, certo? Então, vamos lá. Primeira situação, né? É transformar, uma das formas para a gente resolver é transformar isso, né, em coordenadas, polares, mas antes a gente vai precisar transformar ela, né, numa equação vetorial de superfície, tá? Lá é a parabolóide, então preciso saber qual a equação vetorial. Isso lá fala com o professor Franciel, que faz de vetores, né, professor? Então, a superfície é dada pelo vetor, né? Pelo produto vetorial dr, Rx, Ry. Né? Com R sendo colocado, né? A função R vai ser o ordenado xy, né, do vetor, e as coordenadas serão xy e x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a equação vetorial da superfície. Né? Sendo Rx ortogonal, né? Ry, um vetor ortogonal à superfície, formado pelo produto vetorial entre esses dois vetores, né? O produto vetorial aqui, né, entre Rx e Ry, que são tangentes, pode ser obtido através das derivadas parciais. Então, eu vou derivar essa função aqui, né? Vou derivar a função x, y e x ao quadrado mais y. Vou primeiro derivar em relação a x e depois em relação a y. Então, observe aqui, foi derivado. Derivada de x é 1, derivada de y em relação a x é 0, e derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de y ao quadrado é 0. Então, sumiu. Agora eu vou derivar, né, o vetor em relação a y. Derivada de x em relação a y é 0, derivada de y é 1, derivada de x ao quadrado é 0, derivada de y ao quadrado é 2y. Então, produto vetorial vai ser dado por, né, lembrando lá a regra de determinante, né, fazer aqui rápido, já coloquei rapidamente, né, I, Y e K, né, fazendo determinantes, aqui eu não coloquei a continha, porque já é bem mais fácil. Tá? Então, aqui as coordenadas x, 2x de y, 2y de j e menos k. Né? Vetorial, né? O produto vetorial. Lembrando lá de produto vetorial. Então, o módulo, né? Tipo, o que é o módulo? Eu preciso encontrar o módulo do vetor, é obtido através da raiz quadrada, das somas dos componentes, né? Então, eu peguei os componentes, que no caso aqui, se você observar, então vai ficar 2x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais, né, são os componentes, né, do nosso vetor, do nosso produto vetorial. Então, esse módulo vai ser dado aqui, ó. 4x mais 4x ao quadrado, mais 4y ao quadrado, mais 1, né? Por que mais 1, né? Foi menos 1 elevado ao quadrado, apesar que eu esqueci de colocar bem, que é menos 1 ao quadrado, desculpe. Menos 1 ao quadrado, mais 1.
Então, aí eu tenho agora a integral, agora sim, eu tenho justamente a função da região, né, da superfície da paraboloide. Tá? Então, são duas situações que a gente precisa deixar bem destacado aí. A ideia inicial, se você fosse imaginar, você iria logo fazer a integração disso aqui. Tá? Mas não é. Eu preciso encontrar a superfície, né? Como eu calculo a superfície da paraboloide. Tá? Então, a função que vai dar a superfície dessa paraboloide já vai ser dado por isso. Né? Vai ser a raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 1. Agora sim eu vou integrar. Tá? Então, ela é considerada uma questão de médio, ela é considerada uma média dificuldade, porque ela, na realidade, ela pega duas informações. Na realidade, ela vai pegar mais uma terceira. Por quê? Para fazer esse tipo de integração aqui com raiz quadrada, normalmente a gente precisa transformar em coordenadas polares. Né? Então, precisa transformar isso em uma coordenada polar. Então, a região de integração, né? Primeira situação, bora ver qual vai ser a região de integração. Observe que é um círculo, né? Isso aqui é um círculo, né? X ao quadrado, cujo raio é 3, né? O círculo está no centro e o raio desse círculo é 3. Então, eu preciso agora transformar essa equação em coordenadas, que está em coordenadas cartesianas, preciso transformar ela para coordenadas polares. Então, lembrando de coordenadas polares, x eu chamo de r cosseno θ, y eu chamo de r seno θ. O raio, nesse caso, né, a gente já viu que é um círculo de raio de 0 a 3, e como é uma paraboloide, né, ela está toda no 3D, né, então ele vai de 0, o ângulo vai de 0 a 2π. Rapaz, eu vou marcar até aqui esse ângulo de 0 a 2π, porque na resposta vai aparecer uma situação interessante. Ele gosta de fazer pegadinha, às vezes. Então, tá aqui a função. Tá? Eu vou só organizar aqui, ó. Eu vou colocar esse 4 em evidência. Por que eu vou colocar esse 4 em evidência? Porque eu posso observar aqui o seguinte, que x ao quadrado mais y ao quadrado foi dado, que é uma circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Né? Então, eu vou chamar este valor aqui de r ao quadrado. Tá? Então, ficou integral dupla de 4r ao quadrado mais 1. Né? Lembrando a transformação, né? Para coordenadas polares, dx, dy, tenho que colocar como dr, dr, dθ. Né? Fazendo a transformação polar. E aí eu colocou a integração, tá? De quanto a quanto. É uma integral dupla. Então, primeiro a gente vai integrar o R. Então, o R, o raio, vai de 0 a 3. E o ângulo θ vai de 0 a 2π. Né? Foi isso que a gente definiu. Fazendo... Só que ele não pede para a gente calcular. Se vocês observar, vou voltar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui. Ele não integra. Né? Então, a gente já chegou lá na informação, né?
Só que se vocês observarem... Oh, poxa, espera aqui. Olha as alternativas que ele nos deu. De 0 a 3, né? Deixa eu colocar aqui. Vou voltar aqui, ó. Ó. Aqui é a integração, ó. Aqui, ó. Vou levar lá para a resposta, só para esse valor aqui, só para a gente observar o seguinte. Tá? Para a gente ver que, se tudo a gente olhar lá, ó, é integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, raiz quadrada de... Qual foi lá? Esqueci aqui, peraí. 4r ao quadrado mais 1. Quatro r ao quadrado mais 1, r dr dθ. E agora? Não tem nenhuma resposta igual a essa. Essa questão aí, eu achei que eles colocaram de fácil, médio, né? Complexidade, mas não é, não. Se a gente for observar, a mais parecida que eu teria seria a letra B está fora, letra A está fora, e aqui eu ficaria com de 0 a 3, né? A letra C e a letra D. Eu acho que a resposta certa é a C. Por quê? Porque é o seguinte, a região de integração é de 0 a 2π, mas você pode, como trata-se de um paraboloide, e ele tem, se você dividir a circunferência em 4 partes, você vai ter 4 volumes iguais. Isso. Então é como se você fizesse um quarto da circunferência, né? Um quarto da circunferência. Aí, é o mesmo que multiplicar por 4, né? Que aí você está E fazendo só um quarto da circunferência e multiplica por 4, fica a circunferência inteira de 0 a 2π. Eu acho que a mais próxima mesmo é a letra C. letra C. Por isso Entregou mesmo. o peixe dele. Não, mas os nossos colegas estão falando, eu gostei da interação, é muito bom isso. A ideia, eu acho que sempre foi essa, né? Da gente trocar Com informações. certeza, com certeza. Né? Então, tá aí, o nosso colega deu a explicação, né? Olha, por que aqui, ó, se você observar, ele está falando a integração, né? E essas pegadinhas são típicas. Típicas Típicas. mesmo. O cara chegou aqui e disse, poxa, errei a questão, onde está o erro? Né? E aí, com a integração em θ do ângulo, a gente está fazendo aqui de 0 a 2π. Mas eu posso, né, como o colega falou, posso pegar, como é uma paraboloide, ela está no raio, o centro dela está no 0, 0, na origem, né? Então, a ideia, eu posso encontrar somente essa área aqui, né, desse lado, né, um quarto da área, né? Então, aí o período de integração seria já não de 0 a π, já seria de 0 a π sobre 2. E aí eu multiplicaria a área por 4. Beleza? Show de bola essa questão. É a pegadinha deles. Então, pronto. Pode passar, meu colega.
Quem é que vai agora? Vai ou eu vou? Pois é, eu tava desligado o microfone. Você que sabe, vai lá, vai lá. Tá. Uma questão aí sobre análise combinatória, né? Só um tira-gosto rapidinho, aí dá para a gente fazer mais de uma. Um restaurante do tipo self-service oferece 3 opções de entrada, 5 de prato principal e 4 de sobremesa. Um cliente desse restaurante deseja compor suas refeições com exatamente uma entrada, né, 2 pratos principais e 2 sobremesas, né? De quantas maneiras, né, diferentes esse cliente poderá compor a sua refeição? Nesse problema, nós temos que observar o seguinte, né? Se a gente pensar exatamente somente na ordem entre as refeições, no caso, a entrada, prato principal e sobremesa, né, muita gente meteria os pés pelas mãos e já, de repente, faria a conta bem rápido, né? No entanto, nesse tipo de problema, nós devemos observar que existe, sim, uma composição entre sobremesa, prato principal e entre entrada, prato principal e sobremesa, né? Na verdade, eles vão respeitar essa ordem, isso aí sim poderia ser considerado um dos arranjos possíveis, né? Mas ele precisa respeitar essa ordem, então seria uma única forma de se fazer, né? No entanto, para cada situação dessa, eu tenho subgrupos. E esses subgrupos, né, no caso das escolhas relacionadas ao prato principal, à entrada e à sobremesa, né, essas escolhas elas precisam ser feitas dentre outros grupos. E aí eu preciso observar, né, o que a gente teria que fazer. Será que seria arranjo? Será que seria combinação? Né? E só lembrando o fato de que quando eu tenho, por exemplo, o que é, na verdade, a combinação de N elementos PAP, né? Ou simplesmente a combinação de N elementos PAP. Ela acaba vindo a ser o arranjo de N elementos PAP, né? No qual eu preciso descontar a ordem entre as posições, né? Então, para eu descontar no princípio multiplicativo, para descontar a ordem, eu utilizaria o quê? A divisão. Então, eu dividiria pelo número de P posições, que seria, no caso, P fatorial, né? E aí, se a gente faz essa composição, né, o arranjo de N elementos PAP dividido por P fatorial seria justamente N fatorial dividido por N menos P fatorial. Como eu estava dividindo por P fatorial, dividir por P vai ser o mesmo que multiplicar pelo inverso, né? Então, multiplicado por 1 sobre P, é por isso que vem esse Pzinho aqui. Então, dentro desse tipo de problema, quando a gente for utilizar combinação ou arranjo, é sempre importante a gente saber em que momento você vai precisar considerar a ordem, em que momento você não vai precisar considerar a ordem. Então, sempre quando a ordem entre os elementos importarem, a gente vai utilizar o arranjo, né? E quando a ordem entre os elementos não importarem, a gente também vai utilizar o arranjo, só que vai desconsiderar a ordem, né? Por quê? Porque a combinação nada mais é do que a organização, né, desses elementos, né, e na forma que a gente desconsidera a ordem entre as posições.
Então, por exemplo, o arranjo de 8 elementos 3 a 3, pela fórmula, seria justamente 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial, né? E isso daria 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Desenvolveria o 8 até o 5, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. E simplificaria. Eu costumo dizer que basta você desenvolver o 8 até a terceira posição. E nós chegaríamos nos mesmos 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 vezes 6. Desenvolve, arranjo em elementos PAP, desenvolve N em P posições. Arranjo de 7 elementos 2 a 2, 2 a 2, vou desenvolver o 7 em 2 posições. 7 vezes 6. Agora, quando se trata de combinação, isso aqui é só para a gente relembrar bem rápido, tá? Para a gente poder aplicar aqui no nosso problema. Quando se trata de combinação, a combinação de 8 elementos 3 a 3, né? Justamente nos momentos em que a ordem entre os elementos não vai importar, né? Quando eu for fazer uma salada, né? Montar um grupo onde eu não tenha presidente, vice-diretor, tesoureiro e assim por diante, né? Então, na combinação de 8 elementos 3 a 3, se a gente desenvolver pela fórmula, vai ser 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial, ou seja, é o arranjo no qual o que vai acontecer? A gente vai desconsiderar a ordem entre as posições. Então, eu vou dividir por 3 fatorial, que seriam as posições. E é o mesmo que multiplicar aqui embaixo por 3 fatorial, né? Então, esse desenvolvimento vai ser o mesmo desenvolvimento do arranjo e eu vou dividir por 3 fatorial, ou seja, eu posso fazer aqui assim, ó, sem me preocupar com a forma, eu vou desenvolver 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 3 fatorial. E aí eu não preciso ficar me desgastando com a fórmula especificamente. E o ideal é que isso aconteça. Nesse nosso problema, o que ocorre? Note que para essa questão, né, o que importa é a ordem natural da refeição, que é preservada e garante o produto entre as combinações, informadas por entradas, prato principal e sobremesa. Né? Então, isso aí, ó, entrada, prato principal e sobremesa, é isso aí que vai garantir o produto, né, das escolhas que a gente deve fazer em relação à entrada, prato principal e sobremesa. Né? Sendo que eu tenho 3 opções de entrada, 5 de prato principal e 4 de sobremesa. Só que a composição do almoço me dá uma entrada, 2 pratos principais e 2 sobremesas. Né? Uma entrada que eu tenho que escolher dentre as 3, 2 pratos principais que eu tenho que escolher dentre os 5 e 2 sobremesas que eu tenho que escolher dentre as 4. Né? E isso aí me daria diretamente, no caso, uma entrada, me daria diretamente a combinação de 3 elementos para uma posição. Né? Aqui eu deveria escolher 2 pratos principais num total de 5, né? E eu deveria escolher 2 pratos principais, 2 sobremesas, no total de 4 sobremesas também. Né? Então, ó, o produto foi garantido pela composição de todo o jantar, né? Que é justamente entrada, prato principal e sobremesa. Né? E as combinações foram tratadas de combinações, né? Aqui o 3-1-1, 5-2-2 e o 4-2-2, justamente pelo fato de que a ordem entre os pratos do prato principal não vai importar. Os 2 pratos vão chegar ao mesmo tempo na mesa. Né? Os 2 pratos vão chegar ao mesmo tempo, os 2 pratos principais, assim como as 2 sobremesas.
né? Então, nesse caso, é por isso que a gente está utilizando combinação. E aí, então, vou desenvolver o 3 em uma posição, né? E dividir por 1 fatorial, não vai precisar, vezes, vou desenvolver o 5 em 2 posições, 5 vezes 4, e dividir por 2 fatorial, e vou desenvolver o 4 em 2 posições, 4 vezes 3, e dividir por 2 fatorial. Aí isso aqui, 2 fatorial, é o mesmo que 2, né? 2 vezes 2 é 4, e a gente vai ter aqui 3 vezes 5, 15, vezes 4, 60, vezes 3, 180. Aí, só reforçando o que já foi falado, né? O conectivo E, ele representa o produto que deve haver entre as composições de pratos, né? Tais composições, elas devem ser representadas por combinações, pois, por exemplo, os 2 pratos principais devem ser servidos no mesmo momento, por isso não deve haver ordem entre eles, né? Sendo as 2 escolhas feitas entre as 5 opções, né? Só para reforçar. E aí a gente chegou nos 180. Deu para relembrar aí ao segundo semestre? Hein, gente? Sim, prof. Beleza, então. Vamos fazer uma outra? Posso fazer uma outra, que essa foi rapidinho? Sim, pronto. Tá. Alguma lembrança? Foi simples a questão? O que vocês dizem? Foi simples o entendimento? E André, só fazer uma brincadeira com relação a essa questão aí, que tem alguns alunos que dizem assim, quantos pratos ele pode escolher, o cliente pode escolher, né? Quantos ele quiser, né? Eles dizem assim, quantos ele quiser. Não, sim, se puder repetir os pratos, ele pode pedir quando ele quiser. Agora, diferentes, né, que você tem esse máximo aí de 180, né? É verdade, com certeza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essa questão aqui foi uma discursiva de 2017, questão 3, né? Ela diz assim, ó, se n é um número inteiro positivo, então 2n ao cubo menos... Opa, desculpa. Se n é um número inteiro positivo, então 2n ao cubo menos 3n ao quadrado mais n é divisível por 6. 2n ao cubo menos 3n... Deixa eu só passar para cá rapidinho. Estão enxergando aí? Tá dando para ver? Tá. Tá. Então, ó, se n é um número inteiro positivo, então 2n ao cubo menos 3n ao quadrado mais n é divisível por 6. Normalmente, esse tipo de questão, eles podem estar tratando essas questões como objetivas, mas é natural que eles tratem como subjetivas, justamente para ver o desenvolvimento do aluno, né, em relação à álgebra. E aí, o que acontece, né? Esse 2n ao cubo menos 3n ao quadrado mais n, no caso, seria um número inteiro, né? E um inteiro positivo, né? E aí, nesse caso, ele só não falou se acrescenta o zero ou não, né? Mas o zero é divisível por 6. Né? Então, no final de tudo, a gente pode considerar. Tem 2 saídas. Normalmente, ou você
você pode fatorar, né, essa estrutura aí e tentar mostrar que ele é múltiplo de 6, que ele é divisível, né, por 6, que é múltiplo de 6, mas eu decidi não fatorar, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Para o menor natural possível, né, para o menor inteiro possível, o inteiro positivo possível, quem seria o menor inteiro positivo possível? Eu vou tentar utilizar para n igual a 1. Né? A gente vai utilizar, no caso, a indução, né, para tentar resolver isso aí. Então, para n igual a 1, o que acontece? Nós teríamos 2 vezes 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, mais 1, igual a 0, nesse caso aqui. E é uma verdade, né? Porque ficaria 2 menos 3 menos 1 mais 1 daria igual a 0. E 0 é divisível por 6, né? Então, nesse caso aqui, 6 divide 0, né? Aí fica parecendo até um 610, né? É melhor 6 dividir 0. Mostra que 0 é múltiplo. Nesse caso aqui, né? Então, o passo, né? O passo indutivo seria justamente a gente definir uma primeira hipótese, né? Para um determinado n igual a k. Então, para n igual a k, né? O que aconteceria? Nós teríamos, então, que... deixa eu escrever aqui, que é justamente a hipótese. Então, para n igual a k, nós teríamos 2k ao cubo menos 3k ao quadrado mais k, né? E, nesse caso, a gente definiria, né, por hipótese, que essa estrutura aí é justamente um múltiplo de 6, né? O segundo passo indutivo, né, nesse caso aqui, seria justamente a gente tentar estruturar a nossa tese, né? E aí, a nossa tese, nesse caso, seria o seguinte: para n igual a k mais 1, né? Para n igual a k mais 1, o que vai acontecer? No lugar de k, eu vou utilizar k mais 1. Então, nós vamos ter 2 vezes k mais 1 elevado ao cubo, menos 3 vezes k mais 1 elevado ao quadrado, mais k mais 1, né? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso enxergar a minha hipótese dentro do desenvolvimento dessa tese de alguma forma, né? Então, eu preciso enxergar esse 2 elevado a k ao cubo menos 3k quadrado mais k, né, dentro do desenvolvimento de n igual a k mais 1. E aí o ideal é que a gente possa estar abrindo esse desenvolvimento, né? E aí, nesse caso aqui, eu faria 2 vezes k mais 1 elevado ao cubo, vai dar primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, ou seja, vezes 1, mais o segundo ao cubo, né? Opa, desculpa, que segundo ao cubo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, né? Que é 1 ao quadrado, aí vai dar 3k mesmo. Aí, mais 1 ao cubo, tá? Aí aqui, menos 3 vezes quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Isso aqui mais k mais 1. Já posso colocar aqui fora do parênteses, tá?
Isso aqui, lá pela hipótese inicial, né, como a gente está cumprindo essa estrutura, eu posso até dizer que ele é igual a zero, né, porque zero é um múltiplo de 6, né, mas eu posso dizer que ele é igual a um 6 vezes alguma coisa, né, ele é igual a um múltiplo de 6 pela hipótese, né, então eu não vou igualar nada ainda, mas eu vou tentar buscar dentro desse desenvolvimento a nossa hipótese, né? Então, fazendo esse desenvolvimento, nós vamos ter 2k ao cubo mais 6k ao quadrado mais 6k mais 2 menos 3k ao quadrado menos 6k menos 3 mais k mais 1, né? Mais k mais 1. Aí tu observa o seguinte, que aqui a gente vai ter esse menos 6k com 6k, né? Menos 6k com 6k, a gente tem também 6k quadrado, né? Com menos 3k quadrado, né? Que vai dar para simplificar. E aí, o que sobra? Vai sobrar 2k ao cubo mais 3k quadrado mais k, tá? 2k ao cubo mais 3k quadrado mais k. E esse é o desenvolvimento para k mais 1. O que eu quero saber? Eu quero saber se ele é múltiplo de 6, né? Eu tenho que encontrar um jeito de saber se ele é múltiplo de 6 ou não, né? Será que é múltiplo de 6? Por hipótese, o que nós temos da nossa hipótese aqui, ó? Por hipótese, nós temos que 2k ao cubo menos 3k quadrado mais k é múltiplo de 6. É múltiplo de 6. 2k ao cubo menos 3k quadrado mais k é múltiplo de 6. Né? Isso quer dizer o seguinte, que eu posso pensar numa situação que é a seguinte, ó, imagina só, um número mais 6 vezes alguma coisa, ou seja, 6 vezes m, que seja um múltiplo de 6, ou seja, que seja 6 vezes um j qualquer. Se eu tenho que um número somado com um número que é múltiplo de 6 e o resultado é um múltiplo de 6, isso significa dizer que esse número A, ele é múltiplo de 6, porque se eu isolar aqui, A seria igual a 6 vezes M... 6 vezes J menos M, né? Então, isso significaria dizer que A seria igual a 6 vezes um Z qualquer, né? E isso representaria que ele é múltiplo de 6. Então, é de fato o que a gente precisa fazer utilizando o que nos foi dado aqui na hipótese, né? Porque na hipótese foi dito que 2k ao cubo menos 3k quadrado mais k é múltiplo de 6. Né? Para n igual a k mais 1, nós chegamos em 2k ao cubo mais 3k quadrado mais k. Né? Quer dizer que se eu somar isso aqui com alguma coisa, ele vai ser equivalente à minha hipótese, que é 2k ao cubo menos 3k quadrado mais k. Tá? Eu te pergunto, agora eu quero que vocês respondam, que coisa seria essa aqui? Hein? O que eu somaria nesse parêntese aí para que essa igualdade fosse real?
Tu observas aqui, ó, que 2K ao cubo já tem dos dois lados, 2K ao cubo, 2K ao cubo, né? 3K quadrado e tenho menos 3K quadrado. K eu já tenho dos dois lados. Quem eu somaria nesse caso aí? 6K ao quadrado. Então, aí eu te pergunto, Menos 6, né? seria menos, né? Seria justamente menos 6K ao quadrado, certo? Ou seja, aqui a minha hipótese é justamente que esse cara aqui é múltiplo de 6, né? Eu quero provar que esse cara aqui é múltiplo de 6. Isso significa dizer que, como esse cara aqui é da forma 6Q, né? O que eu teria, então? Eu teria que 2K ao cubo mais 3K ao quadrado mais K seria igual a um número 6Q menos um 6K quadrado. Dessa forma, eu teria que 2K ao cubo mais 3K quadrado mais K seria igual a 6 vezes Q menos 1K quadrado. Logo, 2K ao cubo mais 3K quadrado mais K seria igual a um 6Qzão aqui, tal que Qzão pertence ao conjunto dos inteiros. Tá ok, gente? CQD, pode colocar aí. Ah, faltou isso, né? CQD. Ok? Vou tirar aqui, tá? Eu fiz duas para aproveitar um pouquinho o tempo só. Aí vocês trabalharam esse conteúdo em teoria dos números, né, se eu não me engano. E algumas demonstrações também em Fundamentos 1, às vezes a gente chega a mostrar o princípio da indução, né? É um problema importante. Tem outros de visibilidade que são interessantes também e que são recorrentes no ENAD. Não só no ENAD, às vezes até em concurso, né? Tentei fazer aqui por divisibilidade, mas não deu certo, não. Porque não deu três números consecutivos. Fatorando lá, né? Como tu falaste. Sim, fatorando. Mas não deu consecutivos. Mas Aqui deu... fatorando o 2n ao cubo menos 3, fazendo a redução, né? Eu fiz o produto de 3 fatores aqui, mas... Eu fiz a redução também, só que ficou maior. Eu não consegui achar é porque 3 números consecutivos multiplicados são divisíveis por 6, pela redução, né? Fica n vezes n menos 1 vezes n menos meio vezes 2. Quando a gente fatora... tu jogou 2 fora, né? Tá, porque dá para ver que esse último aí já era um número 4. Mas aí, quando joga ele para dentro, fica n vezes n menos 1 vezes 2n menos 1. Uhum. Foi isso aí que eu tentei analisar para ver se conseguia provar usando paridade. Paridade não, era multiplicação de 3 consecutivos, mas eles não são consecutivos. Eles não são consecutivos. Na verdade, a prova vai ser praticamente a mesma, só que o que acontece? Não, vai ser basicamente a mesma. Uhum. Só que não vai precisar abrir aquela cúbica lá. Né? Uhum. É verdade.
Não, a minha intenção, sabe o que era? Era analisar a paridade, por exemplo, se tivesse dado n, não, perdão, n menos 1, n e n mais 1, estaria provado que é múltiplo de 6, porque são 3 números São consecutivos. 3 Não sei se números tu lembra, consecutivos. tem uma proposição Sim, nesse sentido, sim. que caiu inclusive na UBMAP agora recente. E elas são escabrosas, né? Por É, exemplo, caiu na discursiva da UBMAP, quando aí por você isso vai eu ver, por lembrei. exemplo, divisibilidade por 11, né? Aí Uhum. é bem interessante, né? Mas Essa questão de aqui eu não divisibilidade. achei nada nesse sentido, não. Acho que só, pelo menos eu acho que só mesmo indução finita mesmo. Enfim, não sei. Pelo menos não achei. Beleza. Mas boa questão, viu? Aí foi do último análise, né? Foi a questão 3 do último análise, a discursiva, né? Muito boa mesmo. Já posso começar aqui? Pode sim, amigo. Vamos lá. Compartilhar. Desculpa aí. Tá. Falar. Não, porque só a gente perguntou e falou, né? Não vi eles comentarem nada. Tá, mas se quiser voltar, a gente volta. O que que é? Tem Vocês, alguma pergunta? alguém mais comenta alguma coisa? Não. Tá. Então tá bom. Tchau, Ó, tchau. A gente espera aqui o próximo. mas já... Bom, gente, eu vou dar continuidade aos slides de ontem, que não deu para resolver todas. Né? Eu resolvi duas só, achei tão pouco. Vou resolver essa terceira que estava programada para ontem. Eu coloquei essa parte aí, essa aqui foi do ENAD 2011, questão 23. Coloquei essa parte introdutória aí, mas aqui é só para encher linguiça, né? Interessa mais essa parte aqui, matemática, que normalmente eles fazem essa contextualização aí, fica enchendo linguiça. Interessa essa parte aqui para gente. Claro que ele vai fazer aqui uma relação entre essa estrutura aqui, né, essa catedral, e a essa figura geométrica que nós conhecemos, né, por hipérbole. Né? Lembrando que essas questões envolvem geometria analítica e álgebra linear. Tá? Então, nesse caso aqui é uma hipérbole, e aqui ele mostra algumas informações, às vezes algumas questões de ENAD é bacana que ele ajuda, viu, de alguma forma, né? Ele faz aqui algumas informações, foco, eixo principal, eixo imaginário, 2B, né? Distância focal, etc. Né? Ele ajuda bastante na questão das informações também. Né? Supondo que o eixo real é da hipérbole da figura 2, que é essa aqui, né? Mede 30 metros, ó, seria daqui para cá, tá? Esse aqui é o eixo real, quem não lembra, tá? Daqui para cá, ó. A figura está muito pequena aí, tá? Vou ter que mudar esse slide, cara. Daqui para cá, ele não fala assim eixo, não, mas o eixo é 30, tá? Então, se é 30, a metade é 15. 15 daqui para cá, 15 para cá, tá? A distância focal, que seria daqui para cá, desse foco para esse, seria não, né? Essa distância aqui, ela mede, daqui 2C, né? Ela mede 50. Então, nós temos aqui duas informações. 50 é todo. Claro, quando eu precisar da metade, a metade vai ser 25. Então, nós temos aqui o eixo real medido 30 daqui para cá. A distância focal medindo 50. Lembrando que a hipérbole ela tem sempre dois focos. Ela tem as duas folhas aqui. Você tem o eixo real, o eixo imaginário, que seria a continuação, esse eixo aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, daqui para cá. Ó. Você tem que imaginar o retângulo aqui, obviamente, tá? Esse comprimento do retângulo é exatamente o valor de C aqui, tá? Quem lembra da definição de hipérbole, essa distância focal, a metade dela vem para cá, tá? Esse aqui é o valor de A e esse aqui exatamente é o valor de B. Então, você tem aqui um triângulo, retângulo, né?
com essa característica. Você pode pegar a folha da esquerda ou da direita, é a mesma coisa, né? Como aqui é os eixos coordenados, aqui é 90 graus, aí vale aquele famosíssimo, né? Teorema que ninguém conhece, esse teorema. Ao quadrado, teorema de Pitágoras, tá? Então já temos essa informação aqui que o que, gente? O C mede 25, porque 50 é tudo, tá aqui distância focal é de um foco ao outro, foco 1, foco 2, tá? Então a metade dá 25, né? E o que deu mais 30? A metade, que é o nosso eixo real, né? Nesse caso o semi-eixo é 15, que é o A. Com essas informações aqui a gente consegue calcular o eixo imaginário B, tá? Se for preciso, a gente bora ver as opções que tem aqui. Supondo que o eixo real, tá aqui, tá repetindo lá atrás. Se o foco F1, foco da esquerda, é menos C e 0, né? Então a diretriz associada a ela é, aqui a equação dessa diretriz, tá? Porque, né, a justificativa dessa afirmação aqui é que a equação, isso aqui gera a equação reduzida da hipérbole. Bom, a equação reduzida, acho que todo mundo lembra ainda, né, de hipérbole. Você tem aqui, como os focos estão sobre o eixo x, né? Então a parte positiva vai ser sobre o A, né? E aí você tem a parte negativa, que é o quadrado, né? A outra pela qual os focos não se encontram, tá? Eu quero dizer aqui o seguinte, essa aqui é a equação de uma elipse, essa parte positiva é onde os focos é paralelo, por exemplo, nesse caso aqui coincide com o eixo x, mas poderia ser fora da origem, né? Quando é paralelo ao eixo x, você começa com o x positivo, tá? Quando é paralelo ou sobre o eixo y, você começa com o y positivo e o x é que seria a expressão negativa, né? E aqui sempre, como acontece também com a elipse, né? Só muda aqui a questão do sinal do meio, aqui também é 1, tá? Isso aqui, gente, ele essa equação, ela decorre exatamente porque você tem em qualquer ponto dessa... Deixa eu fazer de caneta, mudar a cor aqui. Cara, esse negócio tá de brincadeira hoje comigo. Não quer pegar, não. Deixa eu pegar com o mouse aqui. Agora. Deixa eu... Oh, valeu. De caneta azul. Tudo isso porque eu queria uma caneta azul. O que eu quis dizer é o seguinte, tá? Vou só recapitular aqui o C ao quadrado mais B ao quadrado. Ficou, e nós vimos que o C foi 25, né? O A foi metade, 30, 15. Depois a gente acha o B. O que eu quero dizer é o seguinte, a definição de hipérbole, daquela hipérbole que eu coloquei aqui, a equação da hipérbole, né, de uma forma geral, ela é dessa forma porque ela é consequência da definição de uma hipérbole, tá? Se você tem uma folha aqui, ó, você tem um ponto do lado direito, tá? Então, Falhando o áudio aí, professor. até esse outro Não sei se é só para mim. Isso. Oi. Diga. A conexão está um pouco ruim, professor. Repita um pouco, a gente não estava escutando direito, tá? A internet está cortando demais a sua fala. Estando bem? Agora sim. Pode repetir. Na hora que você está fazendo a curva. Desenhando a curva. Oi. Tá escutando aí? Então, Falhando ainda, professor. tá horrível em toda a cidade. Apareceu.
Aqui tá, não está aparecendo nada. Eu não estou vendo nada aqui. Você viu? Não, é só... Eu vou tentar. Aí, deixa eu fazer um teste aqui de velocidade. Caiu todo mundo? Eu tô aqui ainda. Tá horrível. Tá travando demais. Mas a dele caiu, né? Acho que Tu quer mandar a tua, Ronaldo? tá, pode ser. É, porque a dele caiu, bora esperar ele retornar, né? Esse é o momento aqui que a caneta travou aqui. Tá travando é tudo hoje. É. Voltou, Franciel. Voltou. Dá para continuar, Franciel? Travado. Estão me ouvindo? Os outros colegas? Sim. Tá travando. O Google Meet tá travado aí para mim. Agora deu para escutar, mas Apareceu aqui. Peraí. tá. Fala pra gente. Deu para ver? Estamos escutando sim. bem? Tá, Sim. agora Oi. sim. Perfeito. Tá, Beleza. Pode continuar, beleza. Vamos lá. Qualquer coisa aí, avisa. Vamos lá. Eu estava falando, eu não sei se eu também apaguei aqui, tá? Mas eu estava falando da definição de hipérbole, que é isso aqui, tá? A definição em si, ela resulta se você substituir as informações aqui do ponto x, y e usar essa definição aqui, tá? Ela é contrária à definição da elipse. Na elipse, por exemplo, você tem que é a soma, né? As somas sempre são constantes, né? E aqui são as diferenças constantes. É claro que essa diferença pode ser positiva ou negativa, aí você gera outra folha do outro lado, tá? Então, essa ordem, claro que desse lado esquerdo aqui, PF1 é menor, visualmente que PF2 vai dar negativo, então você gera outra folha, tá? Não se preocupem quanto a isso, mas usa essa definição para chegar aqui, tá? Outro ponto interessante, um outro parâmetro que existe na hipérbole, como também existe na parábola, e também você pode pensar numa elipse, é a reta diretriz, tá? Estou falando isso da reta diretriz porque a primeira acessão aqui que ele afirma é sobre essa reta, tá? Essa reta diretriz. Nós precisamos saber o que é, ou relembrar o que é, né? A parábola, por exemplo, essas distâncias aqui são iguais, tá? Do foco que você tem na parábola até a diretriz da parábola, inclusive a diretriz na parábola aqui está positivo, a reta diretriz da parábola é menos P sobre 2, se eu não me engano, ou menos P sobre 2x, menos P sobre 2, que no caso a diretriz fica assim, nesse caso é Y, tá certo. Olha, da parábola, esse P é o parâmetro, tá? Estou fazendo aqui para uma parábola de 1 sobre 2p x ao quadrado, tá?
Então, essa reta diretriz aqui, você não precisa calcular, né? Automaticamente ela tem esse valor para essa parábola aqui, tá? Para a elipse também você pode pensar, tá? Você pode pensar aqui numa elipse, e aí, claro, a elipse ela tem 2 focos, você pode pensar nesse lado esquerdo ou nesse lado direito, uma diretriz, tá? E aí o que acontece, gente? A distância focal, por exemplo, daqui até esse ponto, até essa diretriz, ela não vai ser igual como acontece com a parábola, ela vai ser proporcional, tá? E ela é proporcional exatamente à excentricidade. Essa é toda a teoria, daqui a pouco eu vou falar da excentricidade. Então acho que todo mundo sabe que é o C sobre A, né? Perdão, A sobre C. Ok? O A é maior, nesse caso aqui é o A, né? A sobre C. Porque não pode ser o C, porque C nesse caso aqui é hipotenusa. Eu confundi aqui com a elipse, tá? Então, o que acontece? Existe uma proporção aqui desse foco 1, por exemplo, a uma reta diretriz. E sendo uma parábola ou sendo uma hipérbole, você pode imaginar também aqui uma diretriz, ó, com esse foco aqui, e fazer uma proporção, exatamente essa proporção aqui, que é a excentricidade, né? Essas distâncias aqui recebem uma proporção que é a excentricidade, e resulta sempre numa mesma equação de diretriz. E a equação de diretriz, tanto da hipérbole como da elipse, é a mesma, tá? Eu vou dizer agora com essa equação, tá? Ela é dada por, chamar de D, né? Que aqui está D1, né? Vai ser dado igual mesmo, né? Ao quadrado sobre C. Tá? Toda e qualquer reta diretriz de uma elipse ou de uma hipérbole é ao quadrado sobre C, tá? E aí você pega nesse caso que nós temos 2 focos, você pega um foco e faz, quem que seria esse A ao quadrado? É exatamente o nosso eixo real. Quem que seria o C? Exatamente a distância focal. Nós já temos essas duas informações e o nosso A vai ser 15 e o nosso C vai ser 25. Então, substituir aqui, ó, você vai encontrar 15 ao quadrado por 25. Vou fazer aqui o 15, 3 vezes 5, tá? 25, 5 vezes 5 para cortar aqui, a gente não fazer muita matemática, sobra exatamente o 9, tá? Então, o que que acontece? Essa diretriz x igual a 9 é o valor dessa reta aqui, x igual a 9, exatamente aqui. Essa reta aqui vertical, né? É x igual a 9. E ela pode ser entendida também para aqui o lado esquerdo, né? X igual a menos 9. Né? O lado esquerdo, obviamente, tem uma simetria aqui, estamos falando de hipérbole. Então, funciona também para o lado esquerdo e lado direito. Eu fiz aqui pelo lado positivo, mas aqui está claramente dizendo que o lado esquerdo, né, seria o negativo aqui, ó, menos C, tá? É referente a esse foco aqui, fica para a esquerda. Então, fica x igual a menos 9, tá? De onde eu tirei esse 9? Da fórmula que calcula a diretriz. Isso aqui funciona tanto para a elipse quanto para a hipérbole, tá? Então, essa primeira ascensão aqui, ó, essa primeira afirmativa está corretíssima, tá? Essa diretriz é essa que passa aqui, essa reta, ó. Passa aqui, x igual a 9, é a reta diretriz desse foco 1 aqui à esquerda, tá? E aí, gente, é claro que toda essa informação aqui, ela sim, ela implica essa segunda é justificada pela primeira, né? Porque essa teoria de que você faz a excentricidade proporcional a essas distâncias, ela coincide com uma definição de hipérbole, tá? E aí você usa todas essas informações, quem quiser dar uma olhada depois, verifica como é que se faz essa demonstração dessa fórmula, é a partir dessas evidências aqui, ó, tá? De que você constata que essa diferença de distância é constante, né, e sempre igual a 2A,
tá? E que essas distâncias elas podem ser também feitas dentro dessa proporção que eu falei aqui de A sobre C, daqui para cá, ó. Tá? E aí, claro que isso aqui implica nisso aqui, e obviamente essa informação implica nessa daqui. Há uma excelente justificativa para a questão da hipérbole, né? Você pode trabalhar usando diretrizes, assim como parábola. Eu posso falar de uma parábola e, ao invés de falar da parábola o que é exatamente, eu falo numa reta diretriz e dessas distâncias. O problema da hipérbole e da elipse é que aqui há não há uma igualdade em cima uma proporção, né? E de acordo com essas informações, você conclui que a primeira informação já vimos que é verdadeira. Se isso aqui se configurar, então a resposta certa. As duas estão verdadeiras e a segunda é justificativa da primeira. Não é justificativa, segunda, não é essa aqui mesmo, tá? Se confirmar, tá? Essa informação. Se não, nós só temos que a primeira é verdadeira. E a segunda proposição seria a letra C, tá? Vamos verificar se isso aqui... Estou com pressentimento que é porque já foi visto bem aqui, ó. O C é 15, o A é 25. Então vamos usar o teorema de Pitágoras, C ao quadrado. Aí dá, eu acho que vai dar sim. B ao quadrado, quanto deu C aqui? 25. O A eu tenho A, 15. O que está faltando, na verdade, é o B para colocar lá na fórmula, né? Aqui é quadrado, dá 625 menos 15 ao quadrado, 225, dá 400, né? Parece que vai dar certo, sim. Então nós temos o 20 aqui. Então o B fica exatamente 20 ao quadrado, ó, tá certo? E o A é 15, 15 ao quadrado, 225, perfeito, tá? Então nossa equação da nossa elipse fica assim, ó. X ao quadrado por 225 menos y ao quadrado por 20 ao quadrado, 400. Pronto. Então a resposta certa, de fato, é a letra A. Tranquilo? Perguntas? Eu estou falando sozinho de novo. É que demora a ligar o microfone de novo. Está só eu, não está sozinho. Pois ainda agora eu passei uns 2 minutos falando sozinho. Pensei que a galera estava escutando, foi a internet. Continua? Vai lá, Ronaldo? Vai lá, né? Tá, beleza. Deixa eu tirar aqui. Tem o Marco Antônio falando aí. Eu vi uma vez a demonstração dessa forma. Dá um trabalho. Não é tão é trabalhoso, mas não é difícil, né? Porque você usa a definição. E aí você usa distância de 2 pontos, aí você precisa resolver as raízes quadradas, por exemplo, faz a distância de um ponto até o foco, aí tem uma raiz quadrada, né? Aí faz a distância de um ponto até o outro foco, faz a raiz quadrada, porque é a definição de distância de 2 pontos. Aí você tem que resolver essas duas raízes quadradas, né? Aí tem toda uma questão algébrica, dá muito trabalho, né? Mas ela não é difícil, basta usar a definição. Aí no final você conclui lá aquela forma da elipse que a gente conhece, aquela forma da hipérbole que a gente conhece, e da parábola também. Mas é bonita, é bacana, eu acho bonito também. Vai lá, Ronaldo. Opa, aqui, oi. Ao resolver a questão passada, né, alguns colegas perguntaram o que é uma paraboloide, tá? Então, vou tentar redesenhar rapidamente aqui o que seria uma paraboloide.
Eixo. Oi, estão me ouvindo? Oi. Ronaldo, pois é. Vocês escutaram o comentário do Escutamos. Felipe do Marco Antônio? Não. Ah, tá. É que travou aqui de novo. Tá ok. Pode continuar aí. Desculpa me atrapalhar. Então, a paraboloide seria uma figura assim, ó. Tá? Em 3D. Tá? Vou colocar aqui o Z, o Y e o X, tá? Então, essa aqui seria uma paraboloide. Uma figura neste sentido aqui seria um paraboloide. Tá? Tá? Então, é isso. Então, vamos para o próximo. Essa questão aqui também pegadinha. Eu estou pegando pegadinhas. Tem muita informação e na hora de resolver não se usa todas elas. Tá? Então, olha, vamos ler aqui a questão. Muito fenômeno probabilístico segue uma lei de distribuição denominada normal, na qual os valores mais frequentes se encontram próximo à média. A curva que representa essa distribuição tem a forma de um sino. É simétrica em torno da média, tem no eixo das abscissas as acítonas horizontais e é determinada pela seguinte função de densidade. F de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, desvio padrão, né? Elevado a E, elevado a menos meio, e dentro x menos média dividido pelo desvio padrão, elevado ao quadrado. Levando em consideração que cada curva de distribuição normal é determinada pela sua média e pelo seu desvio padrão, Gauss desenvolveu uma forma de padronizar em uma única curva normal caracterizada por ter a média 0 e desvio padrão 1. Assim, a norma padrão é determinada pela função f de z igual a 1 sobre raiz quadrada de π elevada a 1 sobre z, esse é um z, nem parece direito, mas é um z, tá? Z é ao quadrado sobre 2. No qual cada um dos valores x da função da função da distribuição normal, n, é convertido em uma nova variável adimensional, designada genericamente de z, o qual tem distribuição normal variando de 0 a 1. A conversão dessa variável se dá por meio da seguinte expressão: z igual a x menos média dividido pelo desvio padrão. Rapaz, até cansei só de ler a questão. Se vocês forem olhar lá na prova, ela é uma folha todinha. Ainda tem mais. Sabe-se que a área sob o gráfico da função de densidade de probabilidade em determinado intervalo fornece a probabilidade de ocorrência de um valor dentre esses intervalos. Assim, considera-se a área entre a curva normal e a acítona determinada pelo eixo da abscissa igual a 1. Tá? Então, até aí, ele só descreveu como a gente calcula a probabilidade utilizando as integrais, né? Pela forma de Gauss. Aí agora sim que ele vai entrar na questão em si. De acordo com os dados obtidos no INEP-MEC relativo aos 11.303 estudantes de licenciatura em matemática, então, já peguei uma informação, 11.303. De licenciatura de matemática realizada na prova do ENAD em 2011, a média e o desvio padrão de desempenho geral desses estudantes foram respectivamente iguais a 32,4, que é a média, e um desvio padrão de 11,6. Considerando a distribuição de desempenho dos alunos no ENAD de 2011, pode ser aproximadamente uma distribuição normal, ou seja,
uma curva em sino, e aí eu posso calcular pela curva de Gauss. A sine alternativa cuja expressão fornece o percentual de estudante com desempenho inferior a 20,8 e superior a 55,6. Primeira situação. Observe as alternativas. Elas todas estão em função de Z. Então, se elas estão em toda a função de Z, essa informação que ele deu aqui logo no início, dessa função aqui, eu não vou usar em nada. Né? Visto que ele já fez a substituição, bem aqui ele diz, olha, eu vou transformar esta função utilizando esta convenção aqui. Ou seja, as duas funções são iguais. Essa primeira é igual a essa segunda. Só que aqui eu utilizo em Z. Usa a de Gauss. A curva normal, uma distribuição em forma de sino. Tá? Então, já não vou nem olhar para essa primeira fórmula aqui. Se eu fosse olhar, eu ia fazer um monte de cálculo aqui. Olha. Eu vou só colocar rapidamente se fosse olhar. Se eu fosse colocar o resultado, olha, quem é o ponto, né? Quem é a média, né? Quem é o desvio padrão. Só que aí teria duas informações, teria que fazer integrar em duas, o desvio, a média, utilizando o desvio padrão. Tá? Mas só não vamos usar essas informações, por quê? A alternativa está em função de Z. Então, eu vou usar a média, usar este elemento aqui, né, de conversão, e vou fazer a conversão utilizando isso aqui. Né? Eu vou usar a integral disso aqui. Tá? Então, vamos lá observar o que seria. Vamos lá. Aí sim, então, eu vou fazer o seguinte. Olha. Eu vou chamar de Z1, né? Onde eu vou utilizar, porque ele quer a probabilidade, né, dos que tiraram menos de 20,8 e o que tiraram mais de 55,6. Então, a média, o desvio padrão, é igual para a distribuição total. Então, para o Z1, que eu vou usar para quem tirou menos de 20,8, vai ser x menos a média, que é 32,4, sobre 11,6. Beleza. Que é o desvio padrão. Tá? Foi colocado aqui. Ó. Só coloquei de novo aqui, estou só um pedaço do texto, só para a gente lembrar. Igual, a média é 32,4 e o desvio padrão 11,6. Beleza. Vou achar agora o Z2, quando probabilidade acima do ponto 55,6. 55,6 menos 32,4 dividido por 11,6. Fazendo a continha aqui bonitinho, né? Aqui dá menos 1. Né? Que aqui em cima dá menos 1, aqui dá menos 11. E aqui vai dar mais 11, mais 23,2 dividido por 11. Né? Corta aqui, dá 2. Aqui dá menos 1. Pronto. Agora sim eu vou usar a fórmula, a segunda fórmula deles. Tá? Só lembrando, porque ele falou lá que a área, né, da função é igual a 1. Então, é aqui a fórmula de Gauss diz que a probabilidade quando de uma distribuição normal, né, ela é sempre igual a 1. Então, eu consigo, quando eu fizer uma integral, né, essa imprópria, de menos infinito até mais infinito, né, o pessoal de engenharia, semana passada eu resolvi essa integral, mostrei, né? Uma integral menor, só para o lado direito, depois, de 0 ao infinito. E também do outro lado, né? Unindo as duas, dá 1.
Observe, o que ele quer agora? Ele quer que a gente conte a integral das pessoas que tiraram nota abaixo de 20,8, né? Desculpe, 20,8 e acima de 55,6. É isso que ele quer. Então, eu vou achar a integral desse ponto. Então, a integral desse lado aqui vem do menos infinito até, no caso, ele quer até o ponto 20,8, que no caso, o z vai dar menos 1, que é uma curva normal, né? A curva de sino. E aqui vai ser uma integral que vai vir do 2 até o mais infinito, que é do menos infinito até mais infinito. E aí eu vou organizar. Tá aqui. Tá? Então eu vou achar essa área nessas duas integrais. Só que ele não pede para a gente calcular essa área. Ele só pede, se vocês observarem, ele quer apenas que a gente... Qual é a fórmula da integral? Né? Então, como eu vou organizar isso? Né? De novo, a pegadinha. Essa informação não tem lá. Então, como posso reescrever essa integral? Se vocês, eu posso reescrever, agora é só a questão de reescrever a integração. Eu vou fazer o contrário. Olha, se vocês olharem lá, né, eu vou voltar aqui às alternativas. Olha, não tem nenhuma da qual a gente estava fazendo. Vou até colocar aqui, ó. Integral de menos infinito até menos 1 da função f de z mais integral do 2 até mais infinito de f de z. Eu não tenho nenhuma dessas. Mas observe o seguinte, eu posso reescrever ela como sendo, né? Só observando a curva de sino foi dada que a integral dela, a total, é 1. Né? E a gente está calculando a integral desses lados, né? Desses limites. Então, de um lado e do outro. Está muito feio esse meu desenho, mas vamos ver aqui, calma. Bom, melhorar aqui. Esta fórmula que está aqui está descrevendo a soma dessas duas áreas. Mas eu posso reescrever também essa mesma equação, imaginando que eu vou calcular essa área inteira aqui, olha. Porque tudo vale 1. Então, vai ser 1 menos esta área aqui inteira. Esta área que eu estou riscando aqui. Essa integral aqui de dentro, se você observar, é a integral de menos 1 até 2 da função f de z. Pronto. Qual é a letra? Letra C de cachorro. Resposta correta. Tá? Ela, na realidade, se você tiver conhecimento, se você tiver um conhecimento sobre a curva Z, né? Então, tu tem a curva... eu não precisaria fazer quase que nenhum cálculo aqui para descobrir isso. Tá? Por quê? A gente poderia valer dos valores. Esse 32 já está fora, esse 11 está fora, porque o Z, a gente calculou aqui rapidamente, né? E viu que era 1 menos 1 e 2. Então, sabendo esse Z, eu não precisaria fazer muita conta, não. Até esse entendimento mais rápido. Tá? Então, menos 1 aqui
e menos 2, e 2, né? Indo para o infinito, aqui vindo do menos infinito, né? Eu tenho que observar que ele faz justamente essa jogada, né? Com as informações de Z. Então, essa aqui já iria cortar, a letra B também ia cortar, e teria a C e a E, né? Aqui já não, eu tenho duas somas de duas integrais, mas eu posso. Mas essa resposta não tem aqui, ó. Essa resposta não tem. Ela poderia estar parecida com essa aqui, ó. Tá? Se o cara de repente, eu errei alguma conta e de repente poderia vir aqui, ó. Que foi o que a gente achou, né? Mas a resposta correta é a letra C. Tá? Explicado por quê? E tirou o de 1 e tirei essa integral daqui, ó. Essa aqui não faz sentido, tá? É 1 menos essas duas integrais daria esta área aqui que eu estou riscando aqui, ó. A letra E, se eu fosse calcular essa integral, esse resultado daria esta área aqui, ó. E não as das extremidades. Por isso que a letra E não é verdade. Beleza? Observe que tem muita informação e a gente nem utilizou, né? Esse 11.303 estudantes, esse 32, só utilizamos esses dois valores aqui, ó. O 32, o 11,6 e dizendo se é inferior ou superior. Eu só utilizei a média e o desvio padrão. Não me interessou o quantitativo, né, de alunos que participaram desse ENAD. Beleza? Ronaldo, fazer uma contribuição aí. Até perguntei aqui, professor, estamos vendo agora cálculo 2. Tá, a Vilma está dizendo que estão vendo agora em cálculo 2, mas o assunto que eu perguntei aqui, vocês lembram, semestre passado, engenharia civil, é exatamente esse Score Z, o nome é Score Z. O que acontece? Ficou bacana essa questão, viu, Ronaldo Frank? Porque ele casou dois conteúdos, estatística, no caso específico, a distribuição normal, e o teu conteúdo que deu lá, que foi cálculo, aliás, você está dando agora, né? Aí, nesse caso aí, cálculo 1. Cálculo 1, né? E aí eu acho que por isso que tem esse textão aí grande aí, que a intenção era casar os dois conteúdos. Lá no Score Z, aquela fórmula, se puder voltar aí, aquela fórmula que a gente usa no Z, que a gente chama de Score Z, é para te ter acesso a uma tabela de acordo com os valores de Z, e aí você tem o valor da área já calculado. E aí, como lá em estatística a gente não estuda cálculo, você já tem uma tabela e tal. E aí foi bacana que aí juntou que você não tem a tabela do Score Z, mas que você sabe calcular a área segundo o cálculo diferencial integral, que é usando as integrais. Ficou muito bacana essa questão aí. Por isso que eu perguntei se vocês lembram aí do Score Z lá. A engenharia está vendo vivo em cálculo 2. A integral é em cálculo 2 deles. Ah, tá. A de matemática vem em cálculo 1. Ah, tá, beleza, então. Tá. A Ilana lembrou aqui, sim, então tá bacana. Mas muito boa essa questão, gostei dela. Então pode passar para a próxima. Quem é? É o André ou eu? Acho que é o André, não é não? Ou não, sou eu. Não apareceu, eu acho que ele já... Enquanto não aparece, deixa eu mostrar a próxima aqui. Faltam 20 minutos ainda. Acho que vai dar tempo. Essa agora é rápido. Eu acho que é. Só um momento. Diga. Franciel, Oi, diga. eu gostaria que você criasse como se diz? Um link para a aula de amanhã. Porque amanhã, infelizmente, eu vou ter um compromisso. Tá, tu não vai poder estar amanhã. Não, tudo bem. Eu falo com o André. Eu queria que você criasse agora e já desse colocasse aqui no bate-papo para que os colegas pudessem participar. Tranquilo. André, estava escutando, André? O André saiu e voltou. Saiu, né? Tá ruim a ligação dele lá. Eu acho que faltou energia de novo. Saiu de novo. Então deixa eu criar logo aqui rapidinho, peraí. Isso.
tá? Tá É porque aqui, amanhã eu não vou poder. Eu vou fazer o seguinte: amanhã eu vou abrir o meu, mas vou deixar aberto no slide o link. Aí eu vou escrever: olha, por hoje a aula vai ser nesse link. Certo? Uhum. Tá? Tranquilo. Alunos que estão participando, tá? Amanhã não vai ser mais esse link. Amanhã, somente amanhã, não será esse link, tá? Será o link que o professor Franciel que vai colocar agora para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui logo no grupo aqui do... Coloquei Alguém no sabe chat. informar quanto está o jogo do Flamengo? Estão escutando? Opa, Enquanto agora. isso, enquanto o professor está fazendo negócio, vocês sabem informar quanto está o jogo do Flamengo? Rapaz, Flamengo, rapaz. Olha o Flamengo. rapaz, o melhor time que tem no momento, cara. Flamengo. Eu sei que tem jogo hoje. Era 8h30 começava, né? Tava Tá 0 a falhando 0 muito ainda. aqui a minha internet. E André, eu pedi para o Franciel que fazer um link para ele aceitar amanhã e já vamos colocar logo no bate-papo e informar depois no grupo que somente amanhã o link de acesso para a nossa atividade será esse daí. Aí na sexta-feira já volta o mesmo. Tá ok. Eu já Tá até bom? coloquei, viu, André? Coloquei lá no grupo lá, tá? Já coloquei no chat aqui também o link já. O Ah, novo, O, o o novo outro link. link, é? É, o Isso. novo. Novo link, tá? Que amanhã eu não vou poder. Tem muito importante amanhã uma situação. Já é a minha vez? Pois Se você é, quiser, é isso que eu ia te perguntar. É a tua vez ou é a minha? Não sei. Não sei também. Você que sabe. Deixa eu mandar uma aqui. Então vai. Vai lá. Dá tempo? Dá. Acho que dá sim. Eu posso mandar uma mais rapidinha. Pode ser. Eu tenho uma aqui também, é rápida, e a gente já conclui. Pode começar lá. é porque a minha é um pouquinho grande, a minha próxima. Tem duas. Tem essa aqui. Só um instantinho aqui. Tem essa aqui que a gente pode pensar sobre ela. Tá? Considere f a função definida pelo gráfico abaixo. Né? Então, ele está te dando aí uma função e uma das aplicações das derivadas é justamente o que a gente estava trabalhando na turma de cálculo 1, né? O primeiro momento de derivadas é essa questão da reta tangente. Então, olha só, sabendo que a reta R é tangente ao gráfico de f em x igual a menos 2, né? Então, ela é tangente ao gráfico de f em x igual a menos 2, exatamente nesse pontinho bem aqui. E essa é a reta tangente ao gráfico de f em x igual a 1, tá? Então, ela é tangente ao gráfico de f em x igual a 1. Algumas informações aqui são muito importantes para o que ele está pedindo, né? Ele está dizendo aqui, ó, determine a equação da reta R. Normalmente, para eu determinar a equação da reta, principalmente quando se fala da reta tangente, né, a gente lembra que a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, né, é o nosso coeficiente angular. Quando se fala da reta tangente num determinado ponto, né, ela pode ser representada lá na oitava série, hoje mesmo, na oitava não, no primeiro ano,
os livros eles já estão dando uma nova conotação para a questão da taxa de variação, né? Os livros do primeiro ano. Antes, não tinha uma preocupação mais específica, né? E hoje, até nos livros de OCS, você percebe que as questões elas já estão pedindo exatamente a variação de Y em relação a X, né? E pedindo essa questão da taxa de variação em si e exigindo, de certa forma, que o aluno enxergue a taxa de variação como velocidade, né? Então, nesse caso aqui específico, a gente vai ter lá o coeficiente angular, que é igual à variação de y pela variação de x, que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio, né? E aí, quando essa variação de x passa para cá multiplicando, a gente pode dizer aí que a variação de y vai ser igual ao coeficiente angular vezes a variação de x, né? E aí, o que ocorre? Essa variação de y é y menos um y de um determinado ponto, que chamam de y0, ou o f de x naquele ponto, que é igual ao coeficiente angular vezes a variação de x. Só que o coeficiente angular, quando a gente está falando de um ponto específico, principalmente relacionado ao ponto de tangência de uma reta, ele vem a ser a f derivada de x do ponto, né? Vezes a variação de x, que vai ser, no caso, x menos x0. Né? Aí, o que ocorre? Para a gente responder isso aqui, determinar a equação da reta R, eu preciso de algumas definições, né? Então, e a derivada de x num ponto específico, ela é justamente a tangente que o ângulo forma com o eixo x, né? O ângulo que a reta tangente forma com o eixo x. Então, ele já está dando isso bem aqui também, né? Ele está dando aí que o ângulo que a reta R forma com o eixo x é de 30 graus, né? Então, eu já vou saber, por exemplo, isso exatamente no ponto x igual a menos 2, né? Então, eu tenho essa informação, né, desse x0 bem aqui. Tenho a informação também que essa reta toca no eixo x no ponto menos 3 e 0, né? É uma outra informação. E aí eu vou poder substituir esse valor aqui quando eu já tiver feito as primeiras substituições. Então, vamos ver isso. Como nós vamos fazer isso? Então, aqui, o que nós temos? X menos x do ponto vezes a derivada de x no ponto é igual a y menos y do ponto, né? Luísa? A gente sabe que a reta passa justamente no ponto menos 3 e 0, né? x0 é igual a menos 2. F de menos 2, f derivada de menos 2 é já lá o nosso ponto de tangência, né? No caso, vai ser justamente a tangente de 30 graus, né? Que a gente conhece, nesse caso aqui. Luiz, eu estou dando aula, por favor. É a raiz de 3 sobre 3. Então, ó, fazendo a substituição na nossa equação, y menos o y do ponto, né, vai ser igual a f derivada de x do ponto vezes x menos x do ponto, que é a variação de x, considerando lá que o ponto que a gente está falando é justamente o f de menos 2 e 2, né? E aí, então, ó, considerando agora que eu tenho a reta toca no ponto menos 3 e 0, né? A reta toca bem aqui no ponto menos 3 e 0, o que vai acontecer?
Fazendo a devida substituição, nós vamos ter, considerando aqui que é y menos o f de menos 2, né? Sendo que o y, no caso, é zero, né? E o x é menos 3, considerando o ponto de encontro lá da reta com eixo x. Então, a gente tem aqui o f de menos 2, aqui vai ficar menos 3 mais 2 vai dar menos 1, vai ficar menos f de menos 2 igual a menos a raiz de 3 sobre 3. F de menos 2 é justamente a raiz de 3 sobre 3. Então, na hora de fazer a substituição na equação, né, a gente y menos o y do ponto vai ser igual ao coeficiente angular, né, vezes x menos x do ponto. Aí a gente tem a equação da reta R, dessa primeira reta, essa reta crescente aqui que tem um ângulo de 30 graus. Então, outro passo seria justamente a gente ver o seguinte, ó, fazer o estudo agora da reta S, né? Porque a gente está buscando a reta R, o f de menos 2, o f derivada de menos 2, está buscando a equação da reta S e também o f de 1 e o f de derivada de menos 1, né? Então, para S, o que a gente precisa? Bora fazer aqui. Essa é justamente tangente em x igual a 1, né? E o nosso x igual a 0, nosso x0 é 1. Nesse ponto de tangência bem aqui, ó. Nesse ponto de tangência bem aqui, o nosso x0 é igual a 1, né? E aí, ele passa justamente no ponto 2 e 0, né? Assim como lá na primeira reta, nós vimos aqui que a reta passava no ponto menos 3 e 0, né? A reta S faz a mesma coisa e passa no ponto 2 e 0. Então, pegando aqui a equação, nós fazendo a substituição, né, devida, nós vamos ter y menos f de 1 é igual a f derivada de 1 vezes x menos 1. Só que aqui, o que acontece? Aqui nós tínhamos a derivada de 1, a derivada da R, né, no ponto x igual a menos 2. Nós tínhamos um ângulo, né? E aqui nessa outra reta nós não temos um ângulo, temos um pouco menos de informação. Mas vamos lá. Então, aqui, considerando a substituição do ponto, que é 2 e 0, né? Então, eu estou substituindo o ponto. Né? Fazendo essa substituição aqui, é 2 menos 1. Nós vamos ter f derivada de 1, que vai ser igual a menos f de 1, né? Justamente aqui porque 2 menos 1 vai dar 1 mesmo, né? E aí nós vamos ter aqui, ó, y é igual a f derivada de 1 vezes x menos 1 menos f derivada de 1, né? Considerando que a gente está utilizando essa substituição, né? Porque era y menos f de 1, né? Aí a gente está usando a substituição.
Dessa forma, nós temos o quê? Ó? Nós temos justamente que y é igual a f derivada de 1 vezes x, né, menos 2 vezes f derivada de 1. Né? E aí, nesse caso aqui, o que ocorre? Quem é f derivada de 1? Lá no gráfico, a gente não consegue essa informação como foi dada de graça lá no primeiro caso, né? Quando nós tínhamos justamente o ângulo, né, que a reta R formava com o eixo X. Então, a gente tem que ponderar sobre isso. Quem é que vai ser, né? Tem que olhar justamente o gráfico. Então, se x é igual a zero, né? Quando a gente olha aqui, quando a gente pondera sobre isso, quando você observa aqui no gráfico, o momento em que x é igual a zero é o momento em que as duas retas são iguais. Ó. É o momento em que o valor de y é o mesmo para as duas retas. Então, a gente precisa utilizar isso. Né? Inclusive, eu estive falando para os alunos do estágio sobre a importância, né, de se trabalhar na função do primeiro grau essas questões que envolvem ponto de encontro de gráficos de reta de função de primeiro grau, do segundo grau, né, e no final normalmente sai por um sistema ou coisa do tipo. Então, nesse caso aqui, uma das saídas para a gente encontrar esses valores é justamente a gente buscar através da igualdade, né, entre essas duas retas. Então, ó, no momento em que x é igual a zero, o que nós vamos ter? A reta R vai ser igual à reta S. Deixa eu voltar aqui. Aí, aqui a reta R que nós tínhamos era y menos raiz de 3 sobre 3, né? É igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x mais 2, tá? E aí nós vamos ter, ó, nesse caso, se x é igual a zero, né? O YR vai ser igual a... Travando aqui rapidinho, peraí. Rapidinho, tá travando minha caneta aqui já. Então, nós vamos ter aqui, deixa eu ver se já tá escrevendo. Pegando aqui a reta R, né? Nós temos R que é igual... Posso partir até daqui mesmo. Voltou a funcionar a caneta. A gente tem justamente que R é igual a Y menos... já está aqui, né? R que é igual a Y menos raiz de 3 sobre 3, que é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x mais 2. Né? E se x é zero, né? Lá no nosso gráfico, é justamente o que acontece, né? A gente tem aqui x é zero.
Aí nós vamos ter um y comum às duas retas, né? Então, fazendo essa substituição, no momento em que x é zero, o que nós vamos ter? Y menos raiz de 3 sobre 3 vai ser igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 0 mais 2, né? E aí, vendo isso, aqui vai dar raiz de 3 vezes 0, e aí vai dar 2 raiz de 3 sobre 3, né? Quando esse raiz de 3 negativo passar para lá, vai dar 3 raiz de 3 sobre 3, que vai dar só raiz de 3. Então, y aqui vai ser igual a raiz de 3. Então, o nosso ponto lá no gráfico, esse ponto lá no gráfico é 0 de x e raiz de 3 de y. Tá? Aí, nesse caso, o que acontece? Nós vamos ter y mais f derivada de 1 igual a f derivada de 1, né, vezes x menos 1. Né? Já que agora eu conheço isso aqui no caso da reta S, tá, gente? Isso aqui é considerando a reta S. Pô, minha caneta está falhando de novo. Só um instante, eu acho que ficou sem bateria a minha caneta. Então, já que eu conheço aí um ponto, no caso, que é o ponto 0 e raiz de 3, né? E conheço a equação, a gente pode fazer a substituição, né? E fazendo a substituição, no lugar de y eu vou colocar raiz de 3 e no lugar de x eu vou colocar 0. E com isso a gente vai à última informação do problema. Minha caneta não está pegando. Poxa. Ah, pegou. Então, nesse caso, o que acontece? O nosso ponto é 0 e raiz de 3, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? No lugar de y, eu vou colocar raiz de 3, aí vamos ter raiz de 3 mais f derivada de 1, que vai ser igual a f derivada de 1, porque a gente provou a igualdade entre elas, né? Vezes 0, esse 0 aqui, menos 1, né? Fazendo essas devidas organizações, né? Aqui desse lado vai ficar menos f derivada de 1, né? E aqui a gente vai somar, né? Porque aqui vai ficar menos, quando passar para lá vai ficar menos 2 f derivada de 1, e quando passar para cá dividindo o menos 2, nós vamos ter, então, que f derivada de 1 vai ser igual a menos a raiz de 3 sobre 2. E com isso, a gente consegue trabalhar todas as informações. Né? Nesse caso, descobrimos a reta R, né? Descobrimos aqui a reta R, nesse primeiro momento. Depois de descobrir a reta R, fomos atrás de f de menos 2 e f derivada de 2. A f derivada de 2, ela já está praticamente definida aqui no gráfico, né? Justamente porque a gente tinha aí a angulação da reta tangente no ponto x igual a menos 2, né? Esse aqui foi o final. Aí, para a reta S, nós definimos aqui, né, F1 e F derivada de 1, né, fazendo as substituições na equação da reta também, né? Depois disso, nós chegamos nessa indefinição aqui. Quem era f derivada de 1? E a saída foi justamente a gente buscar o ponto de encontro entre as duas retas, né? Aí buscamos o ponto de encontro entre as duas retas
e fizemos a substituição. Aproveitamos aqui a reta R, que já estava aqui, né? E igualamos as duas retas, a reta R e a reta S, né? E aí, fazendo a devida substituição, nós encontramos aí a última das coisas, que é f derivada de 1, que foi pedido na questão. Uma questão grandinha, né? Muito boa a questão. Oi? Muito boa a questão. É grande, mas é Na interessante. verdade, assim, o que acontece? Quando você resolve uma questão como essa, e você esmiuça ela, né, trabalha em cima de todos os fundamentos que você encontra nela, né, significa dizer que você avançou, né, em relação àquele conteúdo, e é o que nós, professores, temos que buscar fazer, inclusive no ensino médio, principalmente, né? Eu penso que a gente, às vezes, tem que, sim, fazer um menino amadurecer algebricamente, mas a gente precisa juntar a interpretação geométrica com a interpretação algébrica, né, para que esse amadurecimento ele aconteça de fato, né? E daí a importância disso tudo aí. Alguma pergunta sobre... Eu disse que não ia ser longa e foi, né? Ainda dá um tempo pro Frank. Não, tranquilo, a gente pode deixar para amanhã. Já é o que? 9:08, né? Já é 9:08. E hoje foi direto. Só Pois questão. é, só questões, né? E aí avisar para a galera que já tem um link novo, vou até colocar de novo aí. Tá? Mas deu para acompanhar direitinho essa questão, gente? Dá um retorno aí para a gente saber. E teve Só lembrando- alguns momentos que a droga da canetinha falha. Então, lembrando, aula de amanhã é nesse novo link que o professor está colocando aí, tá bom? E saindo, preenche o formulário lá de frequência, tá? Tá ok. E olha só, esse pessoal do ENAD tem que fazer uma... Ó, tem 22 pessoas assistindo aí, né? Essa frequência não pode ter 60 depois, né? Não, pode ter o print da tela quando tem. Fui vendo quem está entrando. Ah, tá certo. Então tá bom, gente. Então, boa noite. Ontem alguns alunos estavam comentando a possibilidade da gente continuar resolvendo questões, né? Eu penso assim, vamos fazer sim, mas vamos fazer com uma via de mão dupla, né? De repente, pelo menos cada um aluno traz uma e a gente discute, o aluno também resolve. Quem sabe a gente pode... O nosso objetivo, né, Franciel, que era justamente que a gente pudesse fazer um grupo, como se fosse um grupo de estudo mesmo, onde a gente possa estar fazendo isso. Esse movimento, gente, ele é super importante. É dessa forma, dessa maneira, que a gente consegue passar nos concursos que vem por aí, entendeu? Passar no Profimat, onde aparecer, estudando, né? E é isso que faz diferença, né? Então, eu penso que falta, não é claro, de forma alguma, interesse, mas falta iniciativa, tanto nossa quanto dos alunos, para a gente fazer com que esse movimento seja positivo, né? Eu sinceramente esperava